Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês o primeiro Curiosidades Inúteis sobre a quinta temporada, que pra quem não conhece, é um quadro focado apenas em curiosidades, segredos e erros que tiveram em um único episódio, que como vocês geram pra ver, Evolução teve uma carambada deles com 50 curiosidades inúteis só sobre esse episódio, então já deixa o like se você gosta desse quadro e se inscreve que é de graça. Curiosidade 1, esse foi o primeiro episódio da história da série que Ladybug e Cat Noir ficaram transformados o tempo inteiro, não teve nenhum momento para eles recarregarem e nem deu para ouvir as joias apitando. Só apareceram de fundo destransformados, só que como era uma versão do passado deles, não conta. Curiosidade 2, o tempo em que eles caem no passado do Mestre Fu seria entre 1940 e 1945 na França, já ocupada pelos nazistas que sabiam da caixa dos miraculos que ele carregava e precisavam pôr as mãos nela. Curiosidade 3, o nome da série enfim mudou aqui no Brasil, porque antes, durante as 4 temporadas, era só Miraculous, as aventuras de Ladybug. E só agora, na quinta temporada, passou a ser de fato Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir. Curiosidade 4, Monark usou vários Miraculous de formas inteligentes, só que dos que ele tem, ele não ativou em nenhum momento os Miraculous do rato, do touro, do tigre, da cobra, do cavalo, da cabra, do macaco, do galo e do porco, ou seja, 9 que ele não usou em nenhum momento e alguns deles teriam sido muita ajuda para ele, como o poder da segunda chance ou do alvoroço. Curiosidade 5, Cunix ou Bunny Girl foi a primeira fusão de Miraculous feita por alguém que não é protagonista da série, Marinette, Adrian ou Gabriel Agreste. Bem como é a segunda fusão de todas que não tem no meio os Miraculous principais da série, os brincos da Joaninha, o anel do gato ou o broche da borboleta. A primeira delas foi a Multifox. Curiosidade 6, com a quinta temporada começando corretamente com o seu episódio 1, isso faz com que todas as temporadas ímpares da série tenham começado da forma certa. A primeira, a terceira e a quinta. Já a segunda e a quarta começaram com outros episódios. O criador da série também disse que a quinta temporada em especial tentará ser mantida e lançada na ordem certíssima dos eventos para não bagunçar a experiência. Curiosidade 7. Usar demais o poder do Miraculous do Coelho e viajar entre várias épocas acaba deixando uns efeitos colaterais no portador que fez isso, como o Rabbit Noir que fala de trás pra frente. E, revertendo o que ele falou, é exatamente isso. Valeu, o poder do tempo é muito legal. Estranhamente, Monark não sofreu com esse efeito colateral, mesmo tendo feito tantas viagens quanto. Curiosidade 8. O cabelo da Alex muda durante a transformação em Bunnix, ficando de fato vermelho vivo e não rosa claro como normalmente é. Um detalhe que aparece nas suas outras transformações de Cunny Girl e Cunix. Curiosidade 9. Na abertura da quinta temporada aparece a logomarca das indústrias Tsurugi, empresa que Tomoe Tsurugi, mãe da Kyoko, dirige, se parecendo bastante com a logo dos poderes do Miraculous do Dragão, e como ela é a primeira acomatizada da temporada, indica que ela e Gabriel farão uma nova aliança maligna. Curiosidade 10. Diferente de todas as temporadas, agora a série vai ter title cards ou cartões de título para começar o episódio, fazendo parte da nova temática com os episódios sendo conceitos de Kuamis ou terminados em ão, e combinando com o end card ou cartão final que todos os episódios sempre tiveram. Curiosidade 11. O casco ou proteção foi mostrado de uma forma bem fraca, já que Cat Noir consegue quebrá-lo com o bastão, só que da segunda vez faz questão do uso do cataclismo e na terceira vez que Monark usa, ele não pode fazer nada porque já usou o seu poder. Dando a entender que foi um erro porque cascos são feitos para serem bem resistentes, antes só tinham sido quebrados pela insistência de um sétimo monstro ou da bolada atômica de uma das pênaltis. Provavelmente foi um erro simples para que ele não tivesse que se destransformar tão cedo. Curiosidade 12. Se você comparar as cores e a iluminação dos episódios Contra-Ataque e Evolução, eles têm muitas diferenças claras, por mais que sejam a mesma cena. Já que o final da quarta temporada foi animado pela CMG, o melhor estúdio de animação da série, e não foram eles que animaram Evolução. É possível que seja o tal novo estúdio que tem uma animação acima da média, não é boa como a da CMG, mas também não é ruim. Curiosidade 13. Em Evolução tivemos 3 fusões novas sendo apresentadas juntas, o Monark, Rabbit Noir e Cunix ou Bunny Girl, ironicamente todas envolvendo um Miraculous só, que é o do coelho. Esse evento só tinha acontecido uma vez na série, em Caçadora de Kuamis, em que tivemos a Multifox, a Multibug e a Multi-Noir, todas também com o mesmo Miraculous em comum, o do rato. Curiosidade 14. Com a transformação da Mini Bunnix, tivemos a verdade nua e crua de que o símbolo do Miraculous do coelho foi mudado para uma coisa bem mais simples do que era. Em que eu particularmente preferi o antigo por ser mais original, conceitual, ter referência ao guarda-chuva e o poder da toca de coelho. Curiosidade 15. Por falar na Mini Bunnix e na transformação dela, tivemos um errinho no final, porque assim que ela termina e abre o seu guarda-chuva, a base de baixo ficou preta, não branca como é normalmente e na Bunnix adulta. E como ela não tá tentando camuflar nada, nem é uma fusão como Rabbit Noir ou Monark, não teria sentido em mudar só um detalhinho da sua arma. Curiosidade 16, e mais um errinho porque não pode faltar, durante a fusão da Alex dos Miraculous do Coelho e do Cachorro,
Vários fãs notaram que atrás da logo do coelho tem as orelhas do Fluffy ali perdidas, sem ter ideia de como cometeram um erro peculiar desses, porque Kwamis nunca apareceram ou aparecem no momento de fusionar Miraculous. Curiosidade 17. Monark nos provou que é bastante chato você ficar aumentando uma fusão grande durante uma briga, porque ele sempre tem que repetir o nome de todos os Kwamis que estão formando e ainda os que vão ser adicionados. Eu mesmo me atrapalharia todos os nomes, esqueceria um ou repetiria outro. Sorte dele que Ladybug e Cat Noir também são burros e esperam sentadinhos ele dizer 15 nomes diferentes. Curiosidade 18. Durante a fusão do Rabbit e Noir, uma das mudanças em seu uniforme é que o guizo do gato dele fica totalmente branco para imitar o pompom do coelho. Só que isso lembra outra coisa, o guizo de Cat Blanc junto do seu uniforme totalmente branco. E a quarta temporada mostrou bem que Ladybug foi traumatizada por isso. Mas no meio do furdunço de evolução, ela não parou para lembrar disso. Curiosidade 19. Outro detalhe muito interessante é que depois que a Bunnix adulta foi ferroada pelo Monark, que Noir tirou seu Miraculous, ela simplesmente desaparece. Em nenhum momento da perseguição a veem por lá ou passam perto, sendo que o centro da toca de coelho é só um. A identidade dela podia servir de algo para o Monark, só que a Petrificus Totalis só aparece para Ladybug, Rabbit Noir e Cunny Girl quando convém a ele. Curiosidade 20. Se Gabriel não fosse tão afobado em usar os seus brinquedinhos novos, ele de fato poderia ter salvado a Emily e a Natalie. Porque naquela hora que desliga na sua cara, ela já ia sugerir a outra solução, mudar o passado deles ao invés de tentar pegar Ladybug e Cat Noir. Porém, o velho só foi até ela quando eles já estavam atrás dele e se esforçando para detê-lo. Curiosidade 21. Existem muitas razões pela qual Ladybug abdicou da oportunidade de se fundir com Miraculous do Coelho e deu isso para o Cat Noir. Pode ser de fato, e é melhor acreditar que é porque ela vai confiar devidamente nele e contar, como não fez na quarta temporada. Poderia ser do trauma, porque Pennybug, uma fusão dela com aquele Miraculous, arriscou o tempo e mesmo assim arruinou tudo. Ou simplesmente pelo fato de que ela já sabia que era ele quem deveria usar, porque antes viram seus eus do futuro passando e a fusão era do Cat Noir, não dela. Curiosidade 22. Graças ao Rabbit Noir, tivemos uma explicação melhor sobre o poder do coelho e como a Pennybug abriu dois portais diferentes em contra-ataque. Um do presente no Star Train para o passado e do passado para o centro de Paris no presente. O Miraculous do Coelho pode ter seu poder usado várias vezes sem ter que transformar de volta, mesmo por jovens, porque é justamente o poder sobre o tempo. Parecido com a segunda chance que antes dos 5 minutos acabarem, você pode voltar no tempo 1 milhão de vezes se quiser, contanto que sempre preste atenção. Curiosidade 23. Na lista de episódios antigos que deram as caras durante a perseguição do Monark pelo tempo, temos o próprio Evolução, Lady Wi-Fi, Revanche, Dia dos Heróis Parte 2, Homem-Bolha, Anime-Man, Regressa, Reverso e também tem imagens de Urso Maligno, Papai Cruel e Rainha da Moda. Curiosidade 24. Há quem diga que Mestre Fu sabia exatamente quem seriam os futuros portadores do Miraculous da Joaninha e do Gato por causa desse encontro deles do passado, o que faria sentido. Se não fosse pelo lance das máscaras quânticas que protegem as identidades deles. Assim, ele só saberia que no futuro ele teria sim que escolher duas pessoas e provavelmente seriam jovens. Curiosidade 25. O nome que o Rabbit Noir fala quando eles chegam no passado mais distante que visitaram, agora entendível para vocês, é Moth Rabbit's Turtle Bee, um nome grande e criativo que é relativo aos Miraculous da borboleta, do coelho, da tartaruga e da abelha. Só esqueceu o do dragão e o da raposa, mas para um nome improvisado ficou muito bom. Curiosidade 26. A túnica multicolorida do Monark em forma de asas de uma borboleta parece muito um vitral de igreja, né? Isso porque foi inspirado na janela que tinha vitrais muito parecidos do covil do Rockmoth das primeiras ideias da série, quando ainda seria um anime muito mais sombrio e sério do que é agora. Curiosidade 27. Tecnicamente, Monark deveria ser capaz de usar a bola do cachorro para tirar o relógio que o Rabbit Noir estava usando, porque eles são o mesmo objeto e ele estabeleceu uma conexão mágica com eles. Coisa que não acontece, porque parece que o tempo da série demora para se solidificar. Monark real conseguiu invadir o tempo de Lady Wi-Fi e isso teria afetado as memórias da Marinette, mas continuava sem lembrar de nada porque ainda era possível desfazer aquilo antes que realmente fosse alterado. Curiosidade 28. E esse momento do Monark invadindo logo Lady Wi-Fi de primeira foi um fanservice dos roteiristas, porque esse momento é muito burro, idiota e criticado pelos fãs, porque quando a Ladybug estava toda em defesa, ao invés da Lady Wi-Fi pegar e tirar os seus brincos, ela vai tentar puxar a máscara. Curiosidade 29. A cara chorosa da Ladybug ao perceber a estratégia do Monark usando o Miraculous do Coelho pareceu demais com a que ela fez ao perceber que Flammable a enganou usando aquele poder. E no lugar dela, eu já teria desenvolvido um trauma pessoal desse Miraculous e não ia querer ver ele nem pintado de ouro. Curiosidade 30. Mais um errinho simples é no momento em reverso que Monark tá quase morrendo de tanta sobrecarga miraculosa e pretende dobrar ali na esquina e entrar num beco. Só que se vocês repararem bem, ele está na esquina de uma rua bem larga e aberta, não próximo de um beco.
Curiosidade 31. Aparentemente o principal motivo da fusão do Cat Noir se chamar Rabbit Noir e não Bunny Noir é que nos Estados Unidos a palavra bunny é muito mais entendida e associada a coelhinha no feminino, não no masculino ou um gênero neutro. Por isso poderia soar errado ele ser bunny também. Curiosidade 32. Das fotos que Bunnix tirou para o seu pai, todas elas têm algum easter egg. A primeira do Egito é de séculos antes de Napoleão Bonaparte quebrar o nariz da esfinge de Gizé. Curiosidade 33. Sua foto numa cidade mega futurista de, sei lá, 3022 não é novidade porque a própria Ladybug deu uma olhadinha nela em sua primeira ida à Toca de Coelho, pouco antes da Bunnix barrar ela de ver alguma coisa. Curiosidade 34. E por fim, sua foto com o Tiranossauro Rex milhões de anos atrás é da mesma espécie de dinossauro que a doutora Anne Tuxen do Boquá consegue trazer de volta à vida no começo de Lastimador. Curiosidade 35. Também foi mostrado onde começa esse costume da Bunnix de tirar selfies em momentos históricos que ela visita. Com o seu eu do presente do devolver o Miraculous do cachorro ao Mestre Fu e tirando uma selfiezinha com ele muito antes do primeiro celular existir. Curiosidade 36. Existem pouquíssimas diferenças entre a Mini Bunnix e a Bunnix adulta, incluindo a parte branca das coxas perto da barriga, que é diferente. O branco dos braços da Mini Bunnix também é menor do que o da adulta, a parte do bucho não tem uma bolinha, bem porque a Mini Alex ainda nem tem tanto corpo para isso em comparação ao seu outro eu, bem como ela também não tem as bolinhas na sua máscara ainda. Curiosidade 37. Já sobre a Cunny Girl, ela ressuscita a boina que Sabrina também usava quando foi portadora desse Miraculous, só que bem diferente dela porque a da Cunny Girl ainda tem uma aba de boné na frente e uma das orelhas preta porque ela é uma cachorra com pitinhas, ao invés da Miss Round que é toda lisa. Assim como a Cunnix também mantém a boina, só que ganhando um tom azul e as orelhas caidinhas levantam ficando como as de coelho. Curiosidade 38. Em mais errinhos, na hora que o Monark toca com a bola no relógio e se gaba da sua inteligência, o Miraculous do Coelho aparece em sua forma só ativada, não carregada com o Fluff lá dentro, que é com bolinhas amarelas. Tanto é que na cena seguinte, Ladybug o vê em sua mão com as bolinhas que faltavam. Curiosidade 39. Foi revelado que guardar Kwamis dentro de uma arma é algo que qualquer portador pode fazer, aparentemente. Já que Monark guarda todos em sua bengala e Scarabella fez algo parecido mandando Trix se esconder no ioiô para que ninguém percebesse. Curiosidade 40. Gabriel Agreste ter cabelos escuros quando era mais jovem não foi surpresa daqui. Vimos isso na lembrança do sonho do Adrian em Realizador de Sonhos, ainda que os olhos da Emily tivessem um desastre. É possível sim que ele fosse moreno e seu cabelo foi embranquecendo totalmente até agora porque ele envelheceu muito mal, ou fosse loiro escuro e foi perdendo seu amarelo e castanho até ficar muito branco. Curiosidade 41. Uma confirmação de teoria que, independente de quantos Miraculous Monark teve, sempre vai manter a mesma transformação bonita e imponente. A única coisa que muda são as armas que ele carrega e os poderes que pode usar. Curiosidade 42. E por falar em armas, todas as armas do Monark foram alteradas para ficarem numa tonalidade roxa, escura e sombria, exceto a bengala dele, porque já tinha essas cores. É a segunda vez que alguma fusão muda a cor da sua arma. A primeira foi Pennybug deixando a ferradura do cavalo vermelha, agora Monark com tudo roxo, e o terceiro que veio foi Rabbit Noir deixando o guarda-chuva preto com azul. Curiosidade 43. Esse foi um dos casos que teve menos estrago causado pelo vilão, provavelmente porque não teve um acumatizado. A única coisa que precisou ser consertada pelo Miraculous Ladybug foi a Alex do futuro ferroada. Curiosidade 44. Por mais triste que seja a Alex deixar a sua vida normal pra ficar como portadora até que o Monark seja derrotado para que não corra o risco de que ele pegue o relógio de novo, não vai ser tão maçante assim para a própria Alex. Já que ela vai poder ficar brincando de viajar para o tempo que quiser, conhecer a história e quando cansar, pode simplesmente viajar para meses no futuro quando enfim o Monark for derrotado. Para ela podem ser algumas semanas, dias ou horas, só depende dela. Agora para os familiares dela, como o pai ou irmão, aí sim vão ter que esperar esse tempo todo. Curiosidade 45. O máximo de Miraculous que o Monark conseguiu fundir de fato foram 7 dos 16 que ele tinha. Uma fusão cétupla que mesmo assim o levou a desmaiar e depois passar mal sem se aguentar em pé. Se ele ativasse todos de fato, provavelmente morreria no processo. Curiosidade 46. Essa foi a primeira amostra da série inteira de Emily Agreste mostrada viva de alguma forma, parecendo doce como o Gabriel lembra e que sabia dos riscos de usar o pavão para criarem o filho que tanto sonhava. Curiosidade 47. O primeiro reflexo dos Kwamis naquela situação foi pedir socorro para Ladybug, a guardiã deles, e poderia ser um indicativo de que eles não podem falar a identidade do seu portador anterior se não permitiu, já que Fluff do presente poderia ter dito isso a ela. Curiosidade 48. O pai da Alex, o Allen, sempre soube que esse momento chegaria para sua filha e que ela se tornaria a Bunnix. Aparentemente, né? Porque a gente não sabe em que momento o eu do futuro dela começou a mandar cartas para ele, se foram alguns meses ou há alguns anos. Curiosidade 49. O motivo da Bunnix explicar sobre alguns aspectos da viagem do tempo não era para o Monark entender, e sim o público infantil que assiste para que não fiquem confusos, porque episódios sobre viagem no tempo sempre dão um nó na cabeça.
E curiosidade 50, Monark perdeu tudo dessa vez por escolha dele e da sua ganância, porque pra ele mais vale derrotar seus odiosos Ladybug e Cat Noir do que simplesmente salvar a Emily antes de cair em uma armadilha. Como Natalie bem colocou aqui, mesmo motivo que o levou à derrota em Sete Bolha durante o seu plano perfeito. E por esse vídeo é isso, galera. Não sei nem quanto tempo deu, mas foram 50 curiosidades só sobre evolução, que nem foi com contra-ataque. Mas não se acostumem não, tá? Porque não vai ser todo episódio desse jeito. Deixa o seu like para mais vídeos como esse, se inscreve no canal caso ainda seja novo. Aqui tem um vídeo da análise do trailer de multiplicação. Comenta o que vocês acharam, se tem outra curiosidade que viram. E até o próximo vídeo.